Legal, legal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja você quem for, esteja você onde estiver. Estamos com mais uma live do momento e olha, hoje a resenha vai ser das melhores. Nós temos aqui dois homens de rádio, dois homens de microfone, é, história não vai faltar aqui. Vamos começar a primeira, chamando o primeiro convidado aí. Ele já fez de tudo. O homem é multimídia. Ele já fez narração de rádio, de TV, já narrou luta livre, já fez comerciais. Olha, você já viu ele em novela da Record, já viu ele no Sai de Baixo. Ele faz de tudo um pouco e agora tem uma das web rádios mais ouvidas no Brasil. Boa noite, Jarbas Duarte. Boa noite, meu querido Moura. Obrigado pelo convite aí. Eu fiz tudo esse negócio aí que você falou? Tudo e um pouco mais. Que bom, cara. Que bom. Legal. O nosso outro convidado já é bastante conhecido do pessoal aqui da região. Ele é natural de São Roque, ele ama São Roque. Eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada pela sua cidade. Ele já trabalhou em várias emissoras de rádio também, ele já trabalhou na Universal de São Roque, ele já participou da equipe Furacão, na FM 90, ele ficou bastante conhecido de toda a região aqui, e 19 anos de Jovem Pan. Vamos para o boa noite de Vander Luiz. Boa noite, Vander. Boa noite, Moura. Boa noite, Jarbas. Com muita alegria participar aqui desse bate-papo aqui. E o pessoal de Itu, né, que a gente gosta tanto. Pessoal de Sorocaba, passei um pouco lá por Sorocaba na Rádio Cacique. Quando eu conheci o Jarbas lá, o Jarbas estava lá na Cacique fazendo o FM, mas principalmente na região de Itu e de Salto. Quando em 85 eu fui narrar aí os primeiros jogos pela Rádio Convenção, e depois a gente teve aquele momento muito especial, que foi o acesso do Ituano em 89, né? O primeiro acesso do Ituano. Legal, Moura, obrigado pelo convite. Legal, olha, nós já começamos aí com as nossos passeios aí, e o Marcos Rames, grande Moura, estamos online, parabéns, sucesso. O Marcos Rames é um nosso grande amigo que está lá em São José dos Campos. A gente vai passeando aqui, e é fui muito lá legal. No estádio, São José. Abraço pro legal, Marcos. né? Legal. Olha, eu acho que nós temos em comum a Rádio Cacique de Sorocaba, né? A Rádio Cacique, por onde já trabalhou o Jarbas, onde já trabalhou o Vander e onde já trabalhou o Moura Napoli, né? Beleza. É isso, o Jarbas? Verdade. 85, ó, só para começar aqui, o meu aplicativo Rádio Futebol também, ó. Ô, Jarbas. Verdade. Tá retransmitindo. Só para começar aqui, o meu aplicativo. Tá retransmitindo, delay bem curtinho, você viu? Que legal. Então vamos aqui também compartilhar essa nossa transmissão aqui. Ó, a convite do Antônio Tadeu Bismara, eu narrei futebol na Rádio Cacique. Tive a oportunidade de conhecer muita gente que no caminho, no longo desse caminho todo aí, a gente fez muita amizade. E foi um bom começo, viu? Eu ali na Cacique eu transmiti o Cruzeirão, transmiti algumas partidas de basquete também. Aliás, o basquete na minha vida foi muito interessante no começo, porque quem narrava era Mauro Nóbrega. Eu girava apenas o placar, você acredita? E eu fui comentarista do Mauro nas partidas de basquete também, viu, Jarbas? Grande Mauro, ele narrava o basquete e eu fazia o giro de placar. Ele falava, quanto é que tá o placar? Eu falava 112-109. Que beleza. Interessante isso aí, né? Mas a Cacique tem muito do começo da minha história em Sorocaba, viu? E o Vander também passou pela Cacique, né, Vander? Passei pela Cacique, não foi uma participação muito longa, eu fazia futebol aqui em São Roque, na Rádio Universal, e aí eu fui lá na Cacique. E quando eu cheguei lá na Cacique, o futebol brasileiro de Sorocaba sempre muito forte, né? E aí foi um momento em que a Cacique tinha lá a transmissão do futebol brasileiro de manhã, que era a participação lá do seu Benedito Paliato, e aí então eu comecei. E quem narrava os jogos lá na Cacique era o Édilo Camargo, que faleceu recentemente, né? Fiquei sabendo do falecimento do Ed. Tinha o Valentim dos Santos, que também narrava, e o Valentim também faleceu. Também faleceu. E aí,
foi o Tadeu Bismara também, né, que o Jarbas se referiu aí, que me convidou, aí eu narrei vários jogos do São Bento, né, até outro dia tinha um jornal, Diário Popular, era Diário Popular? Não, acho que não era o Diário, acho que era o Diário Popular, que fazia uma chamada, eu até outro dia coloquei no meu site, que falava assim, o que as emissoras de rádio vão transmitir? E aí saía, por exemplo, né, a Rádio Cacique de Sorocaba vai narrar direto do Mário Alves de Mendonça, América e São Bento, narração de Vanderlei Luiz e tal, e foi até uma época que nós tivemos duas equipes na Rádio Cacique, tinha uma equipe no AM e tinha uma equipe no FM, e só nisso que saía no jornal, até depois eu estava vendo outro dia, tinha lá, por exemplo, lá para o Jundiaí, o Paulista estará jogando contra o tal, narração de Milton Leite. Até tinha esse recorte, acho que até publiquei no site. Foi nessa fase quando eu comecei aí em Sorocaba, na Rádio Cacique. Eu lembro do Jarbas fazendo o FM, né? Que tinha um AM ali na entrada e o FM ficava um pouco lá mais profundo. Foi muito legal. A Rádio Cacique foi 1160. Foi muito legal ter participado lá. E depois do FM também, 96.9, né? É isso. 96.5. Aliás, você falou 96.5. É isso. Você falou aí, Moura, eu na verdade não comecei na KC, comecei na Clube. Eu trabalhava num cartório, né? Eu era cartorário, recebi um convite de um amigo para ir na cabine das rádios de Sorocaba, que era o meu sonho. Eu acabei conhecendo o Nilson César, né? O Nilson transmitia os jogos pela Clube, fui acompanhar e peguei meu gravadorzinho e comecei a narrar os jogos lá. No domingo seguinte, a produção lá da jornada esportiva da Clube falou, Jarbas, me ligaram lá no cartório e falou, Jarbas, você vai treinar no jogo de domingo? Eu falei, eu gostaria, se tivesse a oportunidade de ficar na cabine, então faz assim, chega um pouquinho mais cedo. Pô, o mais cedo do cara era meio-dia, eu cheguei meio-dia em ponto, né? Meus pais me deixaram na porta do estádio lá, eu tinha 16 anos, fui para 16 para 17. Fui para a cabine. Quando eu cheguei lá na cabine, para minha surpresa, aquela escala que estava ali, estava riscado o nome do Nilson César e estava o meu nome, a caneta. Eu falei, de repente eu vou usar uma escala, né, de jogos anteriores, né? Aí não, aí vem a notícia, ó, Jurandir Matheus está gripado, completamente afônico. O outro narrador, acho que era Décio Fernandes. Décio Fernandes, em Porto Feliz. Décio, era o Décio, também estava com problema e o Nilson tinha ido embora para a Jovem Pan. No domingo que o Nilson estreou na Jovem Pan, eu estreiei na Clube. Narrei esse jogo, pessimamente, negócio horrível. Primeiro que o Jurandir Matheus, rouco, ficava do meu lado, apontando o nome dos jogadores. Imagina você estar ao lado de um cara que você era fã, né? Foi difícil. Aí o segundo jogo, eu narrei uma preliminar de um jogo em Mauá, o Santo André, não me lembro. E eu era rápido demais para transmitir, né? Aí o Nilson falou, Jarbas, os caras vão fritar você aí, cara. Só tem nego devagar, lá vem o São Bento. Eu vim naquele pique, né? Aí o Nilson me arrumou na Convenção de Tu, com o Fábio, né? Fábio. Grande Fábio. Fábio Pires. Fábio me arrumou aí, fiz muitos jogos aí, até surgiu a oportunidade da Cacique me contratar com o Tadeu. E foi muito legal, porque o segundo jogo que eu fui transmitir na Clube, a gente ia viajar para São Paulo, né? Não lembro se era Mauá ou Santo André. E aí, na hora de viajar, no carro ali na São Bento, né? Já pronto com a viagem, eles falaram, Jarbas, precisa de buscar um negócio. Eu subi, né? Pelo elevador. Quando o elevador desceu, ele desceu retão. Caiu o elevador, pra você ter uma ideia, amor? Aí que eu descobri que o elevador tinha uma mola lá dentro que segura, né? E o susto, cara. Pelo amor de Deus. Eu falei, quase morria dentro do elevador da Clube. Que coisa, hein? Olha, eu só ia perguntar, só me ajude tecnicamente aqui. Nós estamos também na sua página no Face, como é que eu localizo? No meu Face? No Moura, né? Eu achei no Momento. Momento do Esporte é minha página. Momento do Esporte, você entra lá no facebook.com/eu no momento. Eu vou achar aqui. Beleza, já vou achar aqui, já vou colocar no computador do lado aqui. Não, eu queria falar uma coisa, o Jarbas falou do Nilson César, e eu queria dizer que eu fui trabalhar na Jovem Pan por conta do Nilson César. Aconteceu o seguinte, em 92 tinha a TV Metropolitana, eu fui junto aqui com o jornalista de São Roque, o Carlos Melo, que a gente fundou aqui o Jornal da Economia,
Jornal da Economia que já vai completar agora, completou, né, 30 anos, eu participei do início, o Carlão tocou essa bola, e aí eu tinha na TV Metropolitana, eu fazia um programa de esportes, tinha o Júnior, que era o diretor, aí tinha um diretor de programação, diretor artístico, chamava Ed. Aqui em Sorocaba, você disse? Na Braguinha, aí não era o Oswaldão, Oswaldo? O Oswaldo era diretor, não era? Que está em Santos, na CBN. É o Júnior, né? Que chamava Oswaldo, não sei acho que é esse cara aí. Esse cara que me contratou. Eu narrei também na Metropolitana os Jogos Abertos. Então, e aí eu comecei, tinha o nosso amigo Joel, que fazia o noticiário geral, e aí eu fui fazer o programa de esportes. Aí eu cheguei lá, falei, como é que é? Ele falou, não, você escreve, apresenta, tal. Aí a gente pegava as notícias do jornal, fazia uma entrevista, eu até tenho, se colocar no YouTube lá, Metropolitano nos Esportes, até tem um vídeo lá que eu consegui resgatar, e aí um dia eu estava lá, tinha feito um pouco tempo, aí o Joel chegou e falou assim, ó, tem um cara que eu conheci, e ele falou que gostou do seu trabalho e mandou um cartão para você. Aí a hora que eu li o cartão, Nilson César, falei, porra, Nilson César da Jovem Pan, que a gente acompanha tanto e tal, aí fiz contato com o Nilson falou, achou legal o meu trabalho e tal, aí eu fui, ele já me tentou levar para a Jovem Pan, mas quando eu cheguei lá, normalmente já tinha os 4 locutores, né? Então tinha o Silvério, tinha o Nilson, o Guedes e tinha o Carlos Batista. Eu não sei se o Carlos Batista estava para sair, porque ele fazia também lá a Rádio Central de Campinas, e aí o Nilson me levou, mas não deu. Quando eu cheguei lá, fizeram um teste comigo apresentando um trecho do Jornal de Esportes. E outro dia até mandaram para mim essa gravação, um rapaz aqui de São Roque, o Rodolfo de Lucas Júnior, que me colocou na Rádio Universal, que me deu a primeira oportunidade, gravou, mandou para mim. E aí, não deu certo. Mas depois eu mantive o contato com o Nilson, e aí quando ele fazia o jornal na Ipanema, depois ele foi fazer na Rádio Cruzeiro do Sul. E ele me chamou, e eu fui para Cruzeiro do Sul. Então, em janeiro de 96. E aí ele sempre falava, nós vamos para a PAN uma hora. E aí a PAN abriu uma vaga para o jornalismo geral, porque muita gente estava saindo do jornalismo da PAN e indo para a Bandeirantes. A Bandeirantes estava contratando todo mundo. Tinha levado a Mona Lisa Perrone, tinha levado o Pedro Bassan, acho que tinha levado já o Agostinho, estava levando todo mundo. E aí surgiu a chance de, no geral da Jovem Pan, fiquei durante um ano, aí eu fui para o esporte, mas foi sempre pelo Nilson César, ele que me deu essa oportunidade de chegar à Jovem Pan. Que legal. Eu sempre vejo ele aqui em Sorocaba tomando café ali na Real, esse bate-papo, caminhando no parque. Isso realmente é uma Agora figuraça, não, né? Agora ele tá de quarentena, né? Agora ele não tem ouvido. Não, se bem que eu vi ele esses dias, viu? Ele meio escondidão atrás da máscara. Olha, a nossa Rosana Napoli e o Daniel Napoli, que são os produtores aqui da nossa live, estão ligadinhos. O Bertinho, que é um dos grandes artilheiros já foi, né, do futebol amador e profissional de Itu, também está ligado. Muito obrigado. Agora, eu estou vendo que a gente tem muita coisa em comum. Nilson César, Rádio Cacique, Rádio Convenção. Mauro Nóbrega, tanta coisa em comum, muito legal. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei apaixonado por esportes a partir da conquista da Copa de 1970 pelo Brasil, ouvindo Josival Peixoto, que para mim é o maior ídolo que eu tenho, a maior referência que eu tenho. E quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu ia para o estádio, eu ia no Pacaembu, no Morumbi, e eu procurava ficar, era garoto ainda, procurava ficar na arquibancada, num lugar um pouquinho mais afastado do povão. Mas quando era, de repente, um grande jogo, um grande clássico, não tinha como você ficar tão isolado. E eu ficava assistindo o jogo e mentalizando as jogadas na minha cabeça, eu narrava as jogadas na minha cabeça. Conforme a jogada ia chegando mais próximo do gol, quando eu percebi, eu estava narrando o jogo em voz alta, todo mundo olhando para minha cara, quem é esse louco aí? E foi assim que eu comecei, que eu despertei a minha paixão pela narração. Como é que foi? Como é que vocês começaram a pensar em trabalhar com narração esportiva? Posso começar aqui, mano? Pode, vai aí, manda bala já. Eu morava em Cesário Lange, onde eu nasci. Lá eu jogava bola com 2 amigos, um Augusto e outro Marcos. Os dois queriam ser São Paulinos e jogadores de futebol. Eu falava, gente, que sonho maluco, né? O sonho deles é ser jogador de futebol, o meu é narrar futebol. E como eu jogava no gol, eu narrava lance desses 2 meninos. E por incrível que pareça, anos depois, esses 2 se tornaram jogadores
profissionais. O Augusto, que foi jogador profissional de São Paulo, e o Marcos, por ser nascido em Cesare Lange, ele usou o nome, apelido de Lange. Então os dois jogaram. Mas o meu começo foi em Cesare Lange, narrando em casa, no banheiro, jogos de amigos, até que a minha mãe veio para Sorocaba para trabalhar aqui no Leonor Mendes e Barros, e acabou dando essa oportunidade de trazer a família toda. Meu pai veio depois, o meu irmão já estava em Tatuí, meu irmão é desembargador aposentado hoje. E aí surgiu essa oportunidade de vir para Sorocaba. Mas o mais interessante é que quando você quer uma coisa, você sonha por isso. Eu trabalhava num cartório chamado Rolim, né, na época aqui em Sorocaba, e eu sabia O que... Nilson também foi cartorário, né? Foi. Então, aí descobri, o Wanderlei Moura, que tinha um cara que trabalhava no outro cartório, que era Renato, o nome do cartório, não sei se tem ainda esse cartório. Ele era o locutor Nilson César. E eu fiquei naquela, eu falei, eu vou trocar até de... Eu troquei de cartório para trabalhar junto onde o Nilson trabalhava. E aí tem um cara que não sei se ainda está vivo, chamado Célio. Num joguinho de futebol de salão que a gente estava tendo do cartório, ele falou, Jarbas, vem cá um pouco. Narra um pedacinho de jogo para esse cara aqui. É um cara que estava junto com ele. Peguei, narrei um trechinho. Ele falou, você leva jeito. Quem que você gosta de ouvir? Eu falei, eu gosto de ouvir Osmar Santos, José Silvério. Aqui em Sorocaba você tem algum locutor que você gosta? Eu sou muito fã do Nilson César. Aí ele falou, eu sou o Nilson César. Porque naquela época não Cabeludo tinha internet. Na época, você né? não sabia. Ele andava de mobilete. Não, a concorrente da mobilete qual que era? Tinha uma outra. Calói Cicle. Não, acho que era era de motorzinho. E a Garelli, Garelli mobilete. Ele tinha uma dessa Chispa. aí. Não, a Chispa veio bem depois. O Nilson dava com essa daí. E aí, pra mim, foi a surpresa. Na hora eu gaguejei. Eu falei, cara, você tá de brincadeira que você é o Nilson César? Eu não acreditei que era ele, porque a gente não conhecia a pessoa pessoalmente, né? Não via foto, dificilmente saía no jornal. E aí foi esse começo. A oportunidade de ir na clube, depois cacique, né? E convenção. E aí, em 85, eu fui fazer jornalismo em Campinas. E aí cheguei lá com a cara e a coragem para fazer faculdade e bati na porta das 4 rádios. Fui na Central, fui na Cultura, fui na Brasil e fui na Educadora. Aqui topou conversar comigo, porque é engraçado, né? Eu peguei um gravadorzinho, viajei de Sorocaba a Campinas com o gravador, ouvindo uns trechinhos, eu falei, qual que é o trecho que eu vou mostrar pro cara? Aí eu cheguei nessas emissoras aí, a Brasil foi a última. E aí eu cheguei para menino, eu queria falar com o Valdeir Amorim. Você conheceu o Valdeir Amorim? Vocês conheceram o Valdeir? Não. Eu conheci. Aí a menina falou assim, o Valdeir saiu. Ele vai demorar um pouquinho. Aí um cara no computador falou, quem quer falar comigo? Ele estava ali, eu falei, sou Jarbas Duarte, sou narrador esportivo em Sorocaba. Ele falou, narrador, era magrinho, né? Narrador, deixa eu ver. Aí eu peguei o gravador e coloquei no ouvido dele para ele ouvir um trechinho. Quando ele começou a ouvir, vocês não vão acreditar, acabou a pilha do gravador. Porque eu fui o caminho inteiro ouvindo, né? Chegou lá, acabou a pilha, falou, tira essa fita cassete daqui. Aí a gente foi pro estúdio, ele ouviu um trechinho e falou, peraí, cara, você lembra muito do Osmar Santos? Eu falei, poxa vida, obrigado. Cara, essa rádio aqui, o departamento esportivo da Rádio Brasil, é comandado pelo Sistema Globo de Rádio, Osmar Santos é o chefe. Você mora onde? Eu falei, moro em Sorocaba e estou vindo morar em Campinas para fazer faculdade. Peraí, chamou uma secretária e falou assim, arruma um hotel para ele dormir de hoje para amanhã. Amanhã ele já viaja para Moça Bonita, vai transmitir Bangu e Ponte. Olha que louco, logo de cara já foi embora. O meu começo justamente foi isso. Já pegar a Rádio Brasil, que era uma equipe sensacional, tinha locutores, o titular de lá, ele era da Rádio Globo também. O Dinei Edson estava lá também. Como é que era? O Fundanga lá. Será que é o Antônio Edson? Antônio Edson já tinha saído. Era como é o nome a equipe dos Oswaldo Maciel, Reinaldo Costa. Na Brasil de Campinas. Não, na Brasil. Então, na Brasil de Campinas. Na Record, que foi assim que eu trabalhei. Era o Dionísio Pivato, que faleceu também. Foi pescar e mergulhou no rio lá, estava meio chumbadão. Dionísio Pivato. Então, o meu começo de rádio foi justamente assim, e as oportunidades foram aparecendo. E você, Wander?
Então, eu comecei aqui na Rádio Universal de São Roque porque sempre gostava de ouvir muito futebol, né? E eu gostava muito de ouvir o José Silvério, sempre a narração do José Silvério em cima da bola, em cima do lance, sempre eu gostava muito, né? E gosto, né? E o Osmar, uma transmissão maravilhosa, mas era diferente, né? O Osmar já era mais o tiro, liruli, tal, tal, e o Silvério era aquilo, dominou pela direita, pisou, né? Era, como a Jovem Pan falava, a tradução da imagem. O Fiore com aquele estilo bem legal, né? Tradicional, e eu gosto. E romântico, e eu gostava muito de ouvir, sempre gostei muito de rádio, dos programas dos grandes comunicadores, ouvia a Rádio Record, que o telefone era o 240-0660, tinha, levar o telefone, aí tinha o Zé Bétio, acabava o Zé Bétio, entrava o Gil Gomes, acabava o Gil Gomes, tinha o Silvio Santos, acabava o Silvio Santos e o Barros de Alencar, tinha o Eli Correia, Altieres Barbiero, Dárcio Campos, Xante, somos da geração, pra cá, somos da geração Xante, sucesso. Isso não é meu fazer tempo, assim, não, né? meu. Eu não tinha nascido E aí tempo, e aí eu sempre gostava muito de futebol, né? E jogava muito mal, né? E aí eu comecei a gostar de rádio. E aí comecei a pegar. Todo mundo começa assim, né? Gravando, né? Pega o gravadorzinho, latinha de tomate e tal. E aí veio a rádio aqui para São Roque, a Rádio Universal de São Roque, da Rede LC. Aqui era uma emissora realmente da Rede LC, que tinha uma programação que mandava gravada aí para um monte de cidades, inclusive a Rádio Clube tinha. Então tinha o programa Roberto Carlos Especial, que você com a Lilian Roy e tal, e a rádio só tinha local, o programa sertanejo, e começou o esporte. Aí eu comecei a ficar acompanhando, e tinha um rapaz que estudava comigo, tinha estudado aqui perto de casa, na Escola Barão de Piratininga, e quando eu fui fazer o segundo grau, lá no Horácio Maneilani, o Denir estava lá, esse rapaz, e eu fiquei sabendo que ele trabalhava na Rádio Universal como operador de áudio. Aí foi a desgraça da vida dele, né, que eu só falava de rádio com ele, e até que um dia eu cheguei com uma gravação que eu fiz pela televisão de Flamengo e Santos, final do Campeonato Brasileiro de 83, e falei para ele, eu gravei essa fitinha aqui. Aí ele falou, daqui que eu vou levar. Acho que ele falou, leva essa fita, ele já não me enche mais o saco. No outro dia, ele falou, olha, o Rodolfo quer falar com você, que era o Rodolfo de Lucas Júnior, que era o narrador da equipe, né? E aí eu fui lá, e ele já falou, vem domingo. Aí comecei fazendo reportagens, e aí acho que foi isso em junho, julho. Quando foi em agosto, eu já fiz a minha primeira narração, que foi a final de uma Copa Carambeí. Carambeí, uma indústria, uma tecelagem, aqui de São Roque, do senhor Carlos Pereira Pascoal, que faleceu recentemente, e aí tinha um campeonato tipo Cruzeirão, que era um mata-mata. E aí eu acompanhei todo esse campeonato e eu narrei, a minha estreia foi narrando a disputa de terceiro e quarto lugares, era um jogo da Padaria Portuguesa contra o Justiça, e a final foi Liverpool de Mairinque contra o time da Prink, que era uma fábrica de chocolate. E ali comecei, e aí foi tocando. É gozado que eu não lembro a escalação dos times recentes, não, mas aquele time do Liverpool de Mairinque, que tinha o Ivan Zini no gol, tinha o Lixão e o Cícero Verde ali atrás, tinha o Baiano, tinha o Tuzinho, o técnico Evanil, isso ficou na minha lembrança fazendo futebol de salão. E aí, como tocando, fazendo ali na rádio, eu trabalhava na Associação Comercial de São Roque, aí uma pessoa que trabalhava na rádio, que era o Francisco Eugênio Asínio Xixo, fazia a transmissão da sessão de Câmara e fazia o noticiário político, levou para trabalhar na rádio, mas eu fui como era esse negócio da Rede LC e era mais difícil contratar, eu fui como operador de áudio, e aí eu cheguei a fazer o horário, abrir a rádio das 5 da manhã até o meio-dia, depois dar uma descansada, voltava a fazer o programa de esportes, e aí foi tocando, né, as oportunidades foram surgindo, até que um dia eu tô lá na Rádio Universal, bate na porta, aliás, eu quero perguntar dessa pessoa para vocês, era o Augusto Lobo, e ele falou assim, olha, a gente ouviu a rádio de São Roque pegava um pouquinho Itu, entendeu? E a gente ouviu, a gente tá precisando de um locutor, se não quer ir lá? Eu falei, vou, e foi a Rádio Convenção de Itu, emissora de integração regional. E aí, também pegava aqui, dependendo do rádio, conseguia pegar. E eu fui para Itu, e tem uma curiosidade, quando eu cheguei no dia, o cara falou assim para mim, você pega o ônibus até Sorocaba, de Sorocaba se pega para Itu, olha a viagem que tinha que fazer, e você desce em frente à Drogaria Roberto, da Prudente de Moraes. Tem essa farmácia ainda, Moura? Tem a Drogaria Roberto, fica na rua Floriano Peixoto. Ah, não, mas tinha ali... na Floriano, sei que a gente pegava, o ônibus passava, indo para a rodoviária e passava nessa... Uhum. Aí eu desci e fui falar com o Fábio, né, que para acertar, o Fábio morava num prédio bem aí na Praça Padre Miguel. Só que quando eu cheguei em Itu, lá fui num dia de semana, né? O comércio estava tudo fechado.
Falei, caramba, será que eu vim aqui no aniversário da cidade? Falei, caramba, tava fechado o comércio, né? Falei, caramba. Aí o pastor foi numa banca de jornal e falei assim, viu? Tá fechado a cidade, é feriado? Aí ela falou assim, não, morreu a mãe do prefeito. Tinha morrido a mãe do Piunte. E aí a cidade estava em luto, né? Esse respeito, né? E fechado. E aí eu fui falar com o Fábio. Aí eu chamei o Fábio e falou assim, hoje eu não estou muito bom para conversar, menino, porque faleceu a mãe do prefeito, eu estou meio abatido e tal, mas vem aqui que você vai narrar o jogo domingo. Aí eu fui, fiquei narrado no Vicente... Oi. Wander, por favor, olha para mim. E eu quero perguntar, o Lobo está vivo? O Lobo está vivo, está com problemas de saúde e tal, mas está vivo. Agora, você falou do Fábio, era mais ou menos assim, né? Coçando a barba. O menino veio aqui, né? Coçando aquela vasta barba dele. Eu nem vi. Sem barba ele não falava. Porque eu falei pelo interfone. Porque eu falei pelo interfone com ele. Aí eu fui e cheguei. O primeiro jogo que eu narrei foi no estádio da Saltense, Alcides Ferrari, né? É isso? Ou estou errado? Isso, Alcides Ferrari. Isso. E foi um jogo entre Saltense e Cruzeiro lá do Vale do Paraíba. E eu narrei esse jogo, e aí eu comecei a fazer jogos. Quando o Django era o centroavante, fiz vários jogos em 85 e tal, e o Chanoski ainda narrava. O comentarista era Luiz Cláudio Carneiro, o craque de ontem, o comentarista de hoje, e as reportagens eram de Toninho Pitanga. Olha só. Gente, olha... Isso? Que ano que foi isso aí? De tu, Wander? 85. Eu estava aqui no Manilane ainda. Eu já estava em Campinas. O Chanoski narrando, que era legal, né? Domina o time do Santos pela ponta direita, vai fazer um levantamento de bola. Era assim. Não, uma narração era assim, né? Aí eu ficava ouvindo a narração, porque ele não narrava todos os jogos, né? O Chanoski fazia jogos também. E aí era assim, né? Do Majestoso da Vila. Ele que deu o nome, acho que do Majestoso da Vila, né? Solta a bola para Ezequiel. O neguinho da Madame domina. Levanta a cabeça, solta na ponta esquerda para Belém. Belém faz o cruzamento, a defesa tirando. Era assim, rapaz, muito legal o Chanoski. Ele trabalhava num banco bem próximo da praça, eu não lembro se era Unibanco. BCN, eu sei que quando o Fábio me pagava, ele dava cheque desse banco aí. Geralmente era aquele borrachudo. Quando me pagava, você entendeu, né? Mas valeu. Mas então vocês estão feios. Eu nunca ganhei do Fábio. Eu pagava o meu ônibus até Itu. Eu recebia. Eu comprava o meu lanche. Pagava o ônibus. Não, ele não pagava, não. Mas não, ele pagava o lanche para mim, pagava o ônibus. Eu tenho aqui no meio da... Eu quero agradecer aqui, gente, o Ademir Silvério, boa noite, estamos na área. O Ademir Silvério está nos acompanhando. O nosso amigo Gilberto de Souza também, grande Gilberto. Precisou de gás e água, é com o Gilberto mesmo. O Marcos Rames, grande Moura, parabéns pelo brilhante programa do Momento Esporte, sucesso, legal. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Agora, uma coisa interessante, né? Você veja só, o Jarbas não sabe dessa história aí. Jarbas, teve uma época, veja só, que o Wander Luiz saía de São Roque para fazer jogos em Salto. E eu saía de Itu para fazer jogos em São Roque. A gente se cruzava na estrada. Eu transmitia os jogos pela Universal e ele pela FM 90. E depois viemos trabalhar juntos também na FM 90, né, Wander? Foi uma época muito legal. Legal. Não, foi muito legal porque foi o seguinte, você veio narrar aqui, o Paulistano de São Roque disputou a terceira divisão, pela primeira vez futebol profissional em 86. E depois foi até um ano que não contou acesso, deu uma briga, tal. O Paulistano estava lá naquele grupo branco, que tinha Embu Guaçu, Embu das Artes, que não era Embu das Artes, era só Embu, que tinha Registro, eram várias cidades distantes, Cananéia. E aí o Paulistano foi bem, chegou na fase decisiva, que foi no começo do ano, para jogar contra a Descalvadense. E aí eu tive uma proposta para ficar fazendo futebol em Itu, um pouquinho para cá, e aí eu fui fazer em Itu, e você veio fazer aqui em São Roque, junto com o nosso Carlos Roberto dos Santos, o Pardo, era um bom time do Paulistano, que tinha uma Marola como goleiro. A equipe do Vladimir Aguimon. A filha do Vladimir, a Ana, é jornalista, ela está sempre acompanhando a gente aí também. E aí aquele time do Paulistano era muito bom, porque tinha o goleiro Marola,
mas o Marola não renovou o contrato para o início do outro ano, e aí veio para o gol o Valdir Magrão, que era aqui de São Roque. Você vai lembrar daquele time. Eu vou até falar assim, tinha naquele time do Paulistano, tinha o Amadeu, que depois subiu aí jogou pelo Ituano, e tinha o Roberto Caroço. Os dois eram de Indaiatuba. O Roberto Caroço é o nosso Roberto Ramos, que jogou muito aí. Foi uma fase bem legal aquela do Paulistano. Isso aí, eu ia fazer jogos em Itu, o Moura vinha para fazer jogos em São Roque, e o Moura no giro do placar, ele falava, os minutos ganham velocidade. Já estava fazendo 1 minuto em 50 segundos. É verdade, olha, aliás, falar em bordões, né? Jarbas, quais são os seus bordões mais famosos? Puxa, eu tive uma época que eu falava muita rima, sabe? O que mais marcou nas rimas que eu usava era no Gigantes do Ringue, né? Quando eu recebi o convite do Michel Serdan para narrar a luta livre, né? Os Gigantes do Ringue. Eu não sabia narrar a luta, então eu fui criando bordões. Caramba, a hora que um pega o outro no começo, como é que chama o golpe? Eu era muito difícil de acertar o nome dos golpes. Eu comecei, sabe, os dois... olha o gongo, né? Eu falava, olha o gongo. Aí um ia pra cima do outro, eu falava, eles vão medir forças, quem que vai levar melhor? Quem? Aí eu empurrava o outro. Quando o cara subia na parte alta do ringue, né, que tem um nome disso, quando ele pula, chama voo do anjo, né? Aí tinha o bad boy, um negão, né? Aí eu falei, voo do anjo, negão, né? Eu falei, preciso mudar isso aí. Então eu falava, é ali que fica o ponteiro da balança, vai voar, voou. E no giro de placar, na hora do gol, foi bom pra você, foi bom pra toda a galera. Dá um toque bem bolado, deixa o zagueiro enrolado. Eu fui criando, né? Mas o que acho que mais chamou a atenção foi o pó-pará, quando é falta. E depois da minha vinheta eu sempre dizia lá, pois é, sou eu. E são algumas frases que a gente foi, ao longo desse meu tempo profissional, criando, né, bordões para que marcasse. E na Record aconteceu muito disso. Quando eu ia transmitir, por exemplo, Corinthians e 15 de Piracicaba, a audiência da Record no interior era muito grande. E os narradores de São Paulo, quando é gol do interior, falavam, gol. Eu não. O meu gol era até mais longo, né? Tanto é que o próprio Milton Neves deu esse slogan para mim, que é o maior grito de gol do Brasil. O meu gol tinha 50 segundos, 1 minuto, 52 segundos. Eu nunca me... O meu grito de gol era muito longo mesmo. Tanto é que, às vezes, o cara estava ouvindo a Globo, ou a Jovem Pan, ou a Bandeirantes, ele mudava para a Record para ouvir o gol longo, né? É interessante, porque o torcedor gosta dessas coisas, né? Legal. E Vander, e os seus bordões, Vander Luiz? Não tem, assim, muitos bordões, não. Eu já vou girar o placar. Por exemplo, né, tinha uma curiosidade, assim, quando eu comecei aqui na Rádio Universal de São Roque, o comentarista era o Tufi, Taufik Elias Fandi Júnior. E aí, começaram na rádio, já na primeira, segunda transmissão lá, eu já falava, que tal? Fique na Universal, que tal Fique vai comentar? Eram umas coisas assim. Beleza. E aí tinha, bola batia na trave, pegava umas coisas de música, né? Splish Splash, né? Eram umas coisas assim, música antiga do Roberto Carlos. Depois, quando eu fui trabalhar lá na PAN, quando eu tive a oportunidade de narrar, né? Aliás, foi uma curiosidade, porque a Bandeirantes, ela estava contratando... Vander, por favor, deixa eu só interromper você aqui. Nós temos uma presença tão ilustre aqui, Matheus Soares, lá em Sorocaba, nos acompanhando. Matheus, trabalhei com ele grande homem na da Rádio TV Cruzeiro tem, do Sul. Né? Trabalhei com ele na Matheus, Cruzeiro do obrigado. Sul, ele era menininho. Verdade, grande Matheus, hein? Que legal. E eu passei aqui pelo Daniel também, né? O Daniel dizendo aqui, muito legal ouvir essas grandes histórias, parabéns a todos pela trajetória. Um dia eu preciso pegar o Vander Luiz e o Daniel para uma imitação de Vicente Elias Chanoski, viu? Olha, juntando vocês dois, nem o Chanoski vai acreditar. Não, mas não tem assim o Chanoski, era... Então, e aí quando eu fui lá fazer futebol, porque foi o seguinte, até foi uma curiosidade, eu comecei fazendo jornalismo geral, porque era a chance de depois passar para o esporte. E aí eu cheguei lá em 96 e já vi a campanha eleitoral. Aí eu fui acompanhar por exemplo, ficava acompanhando o dia inteiro a Luiz Erundina, o Chico Verani, que é aqui de São Roque, acompanhava o Serra, que era o candidato do PSDB, o Carlos Belmonte acompanhava o Celso Pita.
E aí foi muito legal a experiência, porque aí eu conheci uma outra São Paulo, né? Isso é uma coisa que eu gostei muito, que a gente fica muito conhecendo a Avenida Paulista, Pacaembu, Praça da Sé, não. E a Irondina, ela fazia campanhas em bairros longe, entendeu? Aí pegava aquelas avenidas lá da Zona Leste, foi uma grande experiência de vida, Jardim Ângela, conheci muito da cidade naquela campanha. Mas eu queria ir para o esporte. E era difícil passar, tá? E aí a Bandeirantes estava contratando todo mundo. Como eu falei, já tinha levado o Pedro Bassan, tinha levado a Mona Lisa, tinha levado o Agostinho Teixeira, acho que tinha o João Marcos dos Santos. E quem era o diretor da Bandeirantes era o Luchetti. E aí, um dia, eu estava aqui em casa, tal, sei lá como que foi, né? Não tinha celular, nada. O Luchetti entrou, uma pessoa mandou um contato para ele, porque o Luchetti queria falar comigo. Foi até o Zé Luiz Oulos, lá de Piedade. Aí eu liguei para o Zé Luiz, pro Luchetti, o Luchetti falou assim, poxa, eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu vou contratar você, vem aqui que você vai trabalhar com a gente na Rádio Bandeirantes. Aí eu falei para ele, seguinte, eu tô aqui na PAN, tô fazendo geral, mas eu quero fazer esporte, meu negócio é fazer esporte. Aí ele pegou e falou assim, não, fique tranquilo, a gente vai inaugurar um canal de notícia, que era o canal 21, e a gente vai ter muita coisa de esportes e tal, venha fazer esporte aqui, então vai ser legal. Aí eu fui e falei para o Zé Pereira, que era o diretor de jornalismo da Jovem Pan, falei, Zé, é o seguinte, eu vou sair. Ele falou, por quê? Você chegou agora de São Roque e tal? Que eu tive uma proposta, falou assim, da Bandeirantes? Eu falei, foi. Eles estão levando todo mundo e tal, né, Bandeirantes? Aí eu falei, Zé, mas era o seguinte, eu quero fazer esporte, o meu sonho é fazer esporte aqui na Jovem Pan. Aí falou assim, se você for para o esporte, você fica? Eu falei, fico, né? É um negócio, quero fazer esporte aqui, né? Aí o seu Tuta me parou no corredor, um dia depois, assim, né? Seu Tuta parou e falou assim: vem cá, menino. Falou, na vida, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu vou passar você para o esporte, só me dá um tempinho, que a gente precisa ajeitar aqui, mas eu passo. E realmente ele cumpriu, fiquei mais um pouquinho no jornalismo geral, e aí ele me passou para o esporte, aí eu comecei cobrindo folga, né? Segunda-feira eu fazia o São Paulo, terça fazia o Palmeiras, acho que terça era minha folga, na quarta o Palmeiras, o Corinthians na sexta, e aí ele me deu a chance de narrar. Aí o primeiro jogo que eu narrei foi acho que foi a última rodada dupla do Morumbi. A gente teve uma preliminar de Portuguesa e Flamengo. Eu narrei esse jogo e depois tive mais algumas oportunidades, até que um dia ele falou assim, ó, precisou que eu fizesse o plantão esportivo, porque o Felipe Mota, que fazia o plantão esportivo, o Everaldo, eles tinham que viajar muito para a Fórmula 1, e aquela história que o Milton sempre conta, que ninguém quer fazer o plantão, né? E aí, eu fiz um dia o plantão, o seu Tuta chegou para mim e falou assim, você vai fazer o plantão agora direto. Aí eu falei assim, mas, seu Tuta, plantão? Ele falou, fica no plantão, que eu vou dar um aumento de salário. E foi um aumento de salário considerável, entendeu? E aí eu fiquei no plantão os 10 anos, e aí uma coisa assim que eu guardo, né? Até é chato a gente falar isso, mas quando o seu Tuta escreveu o livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho, ele foi autografando cada um, né? E no meu livro que eu tenho aqui, ele pegou e escreveu assim, né? O melhor plantão esportivo que a Jovem Pan já teve. Isso para mim foi realmente um troféu, motivo de orgulho, porque tanta gente boa passou lá, né? Pô, Narciso Berniz, que criou, Milton Neves, Fausto Silva, foi, o Milton falou que o Fausto não queria, mas foi, então, é uma coisa que eu guardo com muito carinho, então eu tive essa mudança Wagner, na minha carreira, o Ricardo Wagner, tanta gente, outro dia o Zé Lafonessa Alice mandou para mim a relação, Zé Nelo Marques, mandou ter uma relação fantástica de plantonistas, né, e foi uma gentileza muito grande que o seu Tuta fez, e eu parei de narrar justamente porque o plantão, e teve um espaço ali bem legal, que deu para fazer muita coisa, né, a gente fazia até um compacto do jogo que era maior que o jogo. Olha, veja só. O interessante quando ele falou, até um amigo desse falou, Jarbas, o Tuta da PAN, eu acho que ia gostar de conhecer você, você faz um monte de coisa na internet, seu aplicativo tem muita audiência. Eu falei, eu acho que é melhor não conhecer o Tuta, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Como assim, Jarbas? Tudo que eu faço aqui é sozinho. Crio vídeos para a internet sozinho, eu gravo, edito, publico. O meu jogo eu narro sozinho. O Tuta escreveu um livro que ninguém faz nada sozinho. Sozinho. Eu faço. Olha só, que legal.
O Jarbas, você sabe que o nosso Wander, hoje ele é dono de metade de São Roque, E adjacências. Mas eu estou quase chegando Bailasque, tudo aquilo lá. Mas você sabe que ele já foi muito pobre mesmo. E Sou ele não ainda, tinha. Tá então, o coitado do Wander, ele não tinha dinheiro para comprar um celular. Veja só isso daí, Wander. Eu quero que você leia isso daí, Wander. Não, é que é o seguinte, pega aí 95, 94, 95, o celular era caro, pô. Então, leia essa mensagem aí. 95. 5 mil, 6 mil era um celular, né? Era muito caro, meu. Hoje é até brincadeira se falar, mas teve uma pegadinha uma vez, aquelas brincadeirinhas do Silvio Santos, que fez muito sucesso, né? Que tinha um mendigo lá pedindo esmola e tal, e aí passava o cara e dava um trocadinho. A hora que dava um trocadinho, tocava o telefone e ele atendia o celular, né? Alô? Aí o cara fala, caramba, eu tô dando esmola e o cara tem um celular. Até o cara que tá pedindo dinheiro não tem nada, ele tem um celular. Mas naquela época o cara tem um celular. Era uma coisa assim. Jarbas, leia você pro Wander que ele tá empolgado aí, ele não viu a mensagem. Leia aí, por Moura, favor. sabia que eu já emprestei o meu celular pro Wander entrevistar o Pelé na Avenida Paulista? Ó. Quem que é assim? Ô, Matheus, foi o seguinte, Matheus, foi aquela vez que o Pelé tava gravando um comercial? Acho que foi essa vez. Então foi o seguinte, a gente tava lá na rádio, pô, Matheus, perdão que eu pulei esse detalhe, eu não tava lembrando, mas, pô, Matheus, muito obrigado por você ter lembrado aí. Foi o seguinte, chegou a informação seguinte, o Pelé vai gravar um comercial aqui na Avenida Paulista. E aí, a hora que ele estiver gravando o comercial, o Pelé é gente fina, com certeza ele dá uma palavrinha. Aí eu cheguei na Avenida Paulista, ali em frente ao prédio da Gazeta, e fiquei parado, né? Falei, pô, Pelé vai aparecer aqui. Ele ia gravar um comercial de um cartão de crédito. E aí, hoje os caras têm muito efeito, aí o cara não precisa andar na rua, não, que eles fazem tudo do estúdio. O Pelé, armaram tudo lá, a gravação, eu vi que estava preparado tudo ali, e o Pelé saiu do carro e veio andando na Paulista e os caras vieram filmando. Então ele gravou um comercial assim, ele só desceu do carro, imagina o Pelé descer do carro na Paulista. Então, a hora que o Pelé desceu, ele veio para o carro. E aí estava o Fernando Soler, tinham outros companheiros, o Matheus também. O Matheus estava na Gazeta, será, Matheus? Estava fazendo lá em São Paulo. E aí a gente pegou e gravou, falei, Pelé, dá uma palavrinha, e o Pelé atendeu ali numa boa. Aliás, eu fiz 2 entrevistas com o Pelé. Teve essa que ele atendeu numa boa, e numa outra que o Flávio Prado falou assim, o Pelé vai dar uma entrevista para a TV Gazeta. E é o seguinte, o Pelé é tão gente boa, que eu vou lá, faço entrevista para a Gazeta, mas se eu falar, tá aqui o Wander Luiz da Jovem Pan, com certeza ele dá uma palavrinha para você também, foi o que aconteceu. O Pelé lá no escritório que ele tinha ali perto da Paulista, deu uma entrevista para o Flávio, e o Flávio falou, será que você não dá uma palavrinha para a Jovem Pan? Ele falou, o maior prazer. Só que estava começando a TV Jovem Pan, então essa entrevista tem em vídeo, e está lá no YouTube também essa entrevista. Pô, Matheus, me desculpa, eu não tava lembrando dessa passagem com você aí, rapaz. Você emprestou o celular, com certeza. Gravei, é isso aí, pô, legal. Gravei e ficou com o celular aí também. Poxa, bem legal. São essas coisas da vida aí, né? Legal. Olha, tem uma coisa interessante aqui também, que a gente está falando tanta gente, amigos em comum que nós temos aqui, e tem um grande ídolo meu, que eu tive o prazer de trabalhar na Rádio Convenção e também na Rádio Jornal de Indaiatuba, que vocês devem conhecer, com certeza, e foi um ícone também, Reinaldo Croco Júnior. Abraços ao Moura Napoli, ao Jarbas e ao Wander Luiz. O Croco que, inclusive, chegou a trabalhar na Rádio Capital na época daquele carrossel, né? Se eu não me engano, o Croco até narrou Copa do Mundo de 78. Alguém confirma isso para mim? O Reinaldo era da Jornal de Limeira também ou não? Olha, ele é de Porto Feliz, ele trabalhou na Convenção, trabalhou na Rádio Jornal de Indaiatuba e eu lembro dele lá na Rádio Capital. O Wander, você chegou a trabalhar com o Croco, Wander? Não trabalhei com ele, né? Mas sempre falaram muito bem dele e eu não sei se ele vai lembrar que aconteceu o seguinte, a Rádio Universal de São Roque fez sua primeira transmissão de futebol no dia 15 de agosto de 82, uma final de uma Copa Carambeí aqui, eu comecei um ano depois, né? Mas no dia 15 de agosto de 82, o Rodolfo de Lucas Júnior narrou uma final de Justiça B e Santos Dumont, que é o time da Aeronáutica aqui.
Que E memória, aí, hein? no domingo seguinte, a Rádio Universal de São fez a transmissão de um primeiro jogo de futebol. E foi um jogo entre Portuguesa de Mailasque e Porto Felicense, acho que era esse o nome do time, que era aquele famoso campeonato amador de estado. E o Rodolfo aqui de São ele sempre conta que a gente não tinha uma referência, porque a Rádio Universal de São tinha começado há pouco tempo, e aí ele foi lá, e quem sentou do lado dele? O pessoal de Porto Feliz, entendeu? E aí ele ficou olhando, e até eu tenho uma foto histórica dessa, e até outro dia, uma vez eu passei por Mauro Nóbrega, que tem o pessoal de Porto Feliz narrando esse jogo, e com certeza, né, ele vai se lembrar desse jogo, porque ele estava narrando o jogo aqui no campo da Portuguesa de Mailasque, e eu mandei essa foto para o Mauro, não sei se chegou para ele. Que legal. Agora eu peço a atenção de vocês, por favor. Vamos ouvir isso aqui. Vamos ver se eu consigo reproduzir. Vamos lá. Bom. Grande Vander Luiz narrando pela Jovem Pan, né? Você não teve tantas oportunidades de narrar, mas quando fez com muita competência, hein, Vander? Foram bons momentos, né? E tem umas coisas curiosas, né, que acontecem na vida. Por exemplo, o Silvério, locutor titular, fantástico. Aí o Nilson era o segundo locutor, tinha o Douglas Porto e eu. Aí aconteceu o seguinte, o Nilson, em 2000, ele teve um problema de saúde, uma síndrome do pânico, que felizmente ele se recuperou, mas ele teve que ficar um tempo fora do ar, entendeu? Foi um tempinho, 1 mês, 2 meses. E aí o que aconteceu? Aí o Silvério foi narrar um jogo e estava rouco. Aí o que aconteceu? Chegou lá num momento decisivo do campeonato, aí eu passei a narrar Fórmula 1, comecei a fazer as corridas de Fórmula 1, porque o Nilson não estava podendo fazer, o Flávio Gomes viajando, eu fazendo do estúdio, fazendo Fórmula 1. E aí a gente teve uma semifinal, que foi tipo assim, Corinthians e São Paulo no sábado. Eu narrei Corinthians e São Paulo no sábado, e no domingo a gente teve uma semifinal, Santos e Palmeiras, uma coisa assim. E eu narrei porque não tinha, ficou sem locutor a rádio. Eu acabei fazendo. Tanto que teve nesse domingo que eu fui fazer o jogo do São Paulo, lá numa semifinal, não tinha quem narrasse a Fórmula 1. O seu Tuta colocou o Milton Neves para narrar a Fórmula 1. Então a gente teve assim, uma coisa que eu gostei muito de ter feito na rádio também, eram lutas de boxe, com o professor Newton Campos, aqueles títulos do Popó, foi muito legal. Narrei um pouquinho de Fórmula 1 também, e uma coisa que eu guardei sempre com muito carinho, narrar a corrida de São Silvestre, porque a gente ia com uma viatura, e a prova feminina era antes da prova masculina, agora ficou tudo junto, tal, né? Mas era assim, então a prova feminina começava tipo 3 da tarde, e a masculina 5. E eu narrava a prova feminina, e aí tinha a viatura de frequência modulada da Jovem Pan, que a gente ia do lado. Era só a viatura da Pan que ia, entendeu? A TV e a Pan, nem o Kleber Machado, a Globo narrava da viatura, narrava do estúdio. E eu narrei 4, 5 vezes, até tem uma vitória da Maria Zeferina, que eu acho muito legal. Então, são momentos assim que a gente teve algumas oportunidades e que valeu a pena. Foi muito interessante. Olha o Reinaldo Croco Júnior. Se lembra desse dia, Croco Júnior? Era o time Campeonato Amador de Estado, jogo realizado aqui no campo da Portuguesa. Reinaldo Croco Júnior. Você está na história aqui também. Já viu essa foto, Reinaldo? Depois você avisa pra gente aí. Legal, olha, tem mais uma coisa que eu quero reproduzir aqui. Vamos ver se vocês identificam. Você sabe que jogo é esse, Moura? Que jogo foi esse que eu estava narrando? O São Paulo estava ganhando do São José, se eu não me engano, por 2-0. Foi um sábado à tarde em São José dos Campos. Eu lembro desse jogo, eu lembro sim. Um sábado à tarde em São José dos Campos. Legal, Martins. Vamos lá. Vamos lá, ouçam só. Centroavante que é dona de boate. Para com isso, né? Eu gosto de zagueiro, meio campo, lateral, ponta, tem que ser ponta, atacante. É o clássico esquema
chama 752. Igual 752 a Boca Brás. O sapato. O nosso Jarbas Duarte é multiplataforma, multimídia, é multi-homem, é multitudo, né? Ô, Jarbas, conta um pouquinho o que você já... Aliás, se eu falar o que você já fez, nós vamos a noite adentro. Fala o que você não fez. Eu não tinha feito futebol gamer, agora desse futebol aí digital. Esse comercial que você colocou é da Alpargatas, do 752, né? Eu recebi esse convite para fazer esse comercial aí, porque foi interessante, porque eu estava começando nesse mercado aí de casting, né? De atores de comerciais. A campanha da Alpargatas, quem tinha feito anterior foi o Maluf, né? O Paulo Maluf. Eu acabei pegando logo na sequência. Eu fiz no total 38 comerciais. Toyota, Honda, Fiat, Habib's, Conhaque Drey, eu que falava que dureza. Fiz agora... lembro. Ultimamente a campanha da Vivo, do 4G, eu fiz... Nossa, tanto comercial. Bradesco, Santander... Chevrolet... Ganhou muito dinheiro aí, mano. Chevrolet, eu lancei o Corsa, né, o Corsa Wind, lancei o Palio, lancei o Corolla e também um carro da Hyundai chamado Accent, que logo chegou no Brasil. E fora os outros comerciais. Eu fiquei por 19 anos na TV Gazeta apresentando o Auto Shop. Depois a TV Primeira Mão na Band, Liquida Mix na Gazeta, Consuma Bem. Eu fiz muitos comerciais, até dia desse amigo meu mandou uma mensagem na transmissão do aplicativo da Rádio Futebol dizendo: Jarbas, eu peguei um comercial teu aqui, você está vendendo antena. Desculpa, cara, eu nunca gravei comercial de antena. Sim, você gravou um comercial de antena, a 3 em 1, aquela que é UHF, VHF. Eu falei, você tá de brincadeira? O cara foi buscar, é verdade, eu tinha gravado um comercial de antena. Eu fiz 38 no total. E trabalhei no Sai de Baixo. Fiz uma participação, 2 novelas da TV Record, como... Aliás, contracenou com a Suzy Rego, né? Suzy Rego, Suzy poderoso Rego. homem. Depois ela casou com o Paulo César Grande, né? Teve um problema com o sobrenome aí depois, né? Pois, podia... Mas olha, vamos lá. O Jarbas, aliás, é galã da novela da Record, de óculos Ray-Ban e tal. E por pouco não prendeu a Suzy Rego, olha só, hein? Por pouco. Foi engraçado, né? A gente vê a humildade das pessoas. Não sei se o Wander sabe disso, Wander. Eu fiz essa participação aí na novela Louca Paixão como um policial federal. No dia seguinte da cena que eu fiz lá, que eu ia entrar na casa para prender a Suzy Rego, porque ela tinha joias escondidas, eu parei num posto de gasolina na 23 de maio, desci do meu carro, o cara olhou para mim, ficou sério, abasteci, passei o cartão. Na hora que eu estava quase saindo com o carro, acertando o cinto, ele falou, por favor, eu dependo muito desse salário aqui. Eu falei, legal, parabéns. Tem uma coisa para falar para o senhor. Falei, vale. Quando o senhor saiu da casa, a joia estava escondida lá. Mas, pelo amor de Deus, não conta para ninguém que eu falei isso para você. Ai, que humildade, que simplicidade do cara. Enquanto estão falando aí, eu estou prestando atenção, mas é que eu estou pegando... Eu escrevi mais de 100 reportagens da história de São Roque, do esporte, que foi até uma exposição em 2003... E eu estava tentando localizar aqui essa primeira transmissão da Rádio Universal lá em Mailasque, que é um distrito aqui de São Roque, e eu queria passar os nomes que estavam com o Croco Júnior. Eu vou ver se eu consigo localizar aqui, mas pode perguntando aí, mano. Vamos lá. Você sabe que a gente está conversando aqui, estamos falando de cacique, de clube, né, rádio clube. Engraçado, essa rede social, ela acaba trazendo... muita coisa boa pra gente, né? Eu tenho revisto aqui muitos amigos e dia desses eu conheci pela internet, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá no Parque Campolim, o meu ouvinte mais antigo. Aquele fala, eu ouvi o primeiro jogo. Não, você não ouviu o primeiro jogo. Ele passou aí, William Vasquez, não sei se você viu aí, Moura. Sim. Vi, mandou um abraço para mim também, um abraço. Isso, viu? Esse foi meu primeiro... Lógico, eu tive vários ouvintes naquele dia, né? Onde a Ponte jogou contra o São Bento no SIC. Não me lembro o placar, porque eu não lembro nem que eu comi ontem. Vocês têm uma memória que eu vou falar uma coisa. Eu lembro do placar, estava chovendo, estava frio aquele dia. Desculpa, eu não lembro. Mas o William Vasquez lembrou do primeiro jogo, do dia da transmissão.
o que eu achei sensacional, eu falei, não, peraí, cara, eu quero conhecer você pessoalmente. Aí falei para ele, eu vou estar no Parque Campolim fazendo a caminhada com conteúdo, lá cedo, apareça lá que eu quero te ver pessoalmente. Um abraço, William Vasquez! Que legal. E falando em memória, o Marcos Rames, lá de São José dos Campos, está lembrando que o estádio é o Martins Pereira, viu, Wander? Martins Pereira, esse que eu queria ver. Martins Fontes é o nome da rua ali perto da Praça da República em São Paulo, que tem o Ministério do Trabalho lá, que eu fui levar lá para fazer o meu registro de jornalismo, de jornalista. E o Rogério de Mesquita Espínola está dizendo, fala para o Wander falar sobre as finais de jornada, o placar esportivo e o final do domingo esportivo da Jovem Pan. Você morava então, na foi Jovem uma Pan? coisa... Foi uma coisa bem legal, deixa eu ver, aqui estão aparecendo umas mensagens aqui na frente, é o seguinte, foi uma coisa bem legal, porque a Jovem Pan, o AM tocava poucas músicas, né? Então, na show da madrugada, quando não tinha o futebol, aí tocava umas músicas de madrugada, às vezes no fim de semana tocava uma música, e aí o ECAD cobra um valor. Sim. E o seu Tuta não achava justo que, por exemplo, uma FM que toca música o dia inteiro, como era o caso da Jovem Pan 2, e de outras rádios, pagasse um valor do ECAD. E a Jovem Pan, que tocava 10 músicas por dia, olha se tocasse, né? Tinha uma música na abertura no show da manhã, tal, tocava um pouquinho. Pagar o mesmo valor de uma rádio que tocava música o dia inteiro. Se eu tô falando, não concordo com isso. Então nós não vamos tocar mais música. Acho que foi até um período que a própria música lá do Jornal da Manhã, né, São Paulo, que começou a tocar um pedacinho, acho que tocava só 7 ou 10 segundos, que aí não tinha problema. E aí o que aconteceu? Aí eles ficaram com um problema, porque acabava a jornada esportiva, tinha o terceiro tempo, o fim de jogo, mas quando dava 2 da manhã, acabava. Então, das 2 até as 6 da manhã, o jornal sempre tocava alguma música. Aí o seu Tuta chegou e falou assim, viu, quando acabar tudo, você pega os lances que separavam os lances. E muitas vezes nem todos os lances eram utilizados no terceiro tempo, né? Tipo assim, olha, teve tal lance, olha essa defesa do goleiro. E aí o que começou? O seu Tuto falou, você vai pegar e vai reapresentar os lances. E aí eu comecei, né? Então tinha jogado lá Corinthians e São Paulo. Aí, quando encerrava tudo, eu falava assim, pois Corinthians e São Paulo jogaram essa noite, e o jogo foi assim. Aí eu colocava a abertura do jogo e tal. Aí aos 10 minutos, o Corinthians teve uma chance com tal jogador, e punha o lance. Aí então, 10 lances de um jogo e tal, mas o que eu falava dava ali uns 40 minutos. Aí o seu Toto falou, não, pode falar à vontade. Fala assim, por exemplo, olha, no jogo ele perdeu o gol, mas será que agora, no audiotape, ele não vai marcar? E aí eu comecei a pegar mais informações. Aí o cara que chutava, falava, esse é o Zezinho. Zezinho nasceu não sei na onde, jogou não sei na onde, foi com a internet, né? Foi facilitando muito. Aí o que aconteceu? Separavam 10 lances ali de um jogo, e eu contando essas histórias depois, o compacto às vezes dava o tamanho do jogo. E isso foi uma coisa que a rádio precisou naquele momento para preencher a programação, que foi muito importante para mim. Depois a gente fazia aquele giro pelo placarzão e tal. E o que era interessante, que a minha preocupação, quando eu ouvia você nisso aí, caramba, você ia embora que hora de madrugada, hein, Wander? Então, eu entrava lá na rádio no meio da tarde, e tinha uma cama no estúdio lá. E outra coisa, eu continuei sempre morando em São Roque. Teve um período que a gente até alugava um apartamento lá, mas eu sempre vinha para São Roque, porque eu preferia fazer o seguinte, acordar em casa e estar aqui com a Márcia, com o André, pelo menos na hora do almoço, e porque eu já trabalhava sábado e domingo também, né, minha folga era sexta-feira, e acordar pelo menos almoçar, e o que acontecia? Então, a hora que acabava o jogo, enquanto estava rolando o fim de jogo e não tinha nenhum jogo para informar, eu ia ali no estúdio e a gente fazia o seguinte, quando tinha um lance, por os jornais aqui, quando tinha um lance interessante, então chutou, quase marcou, fazia o sinal para o Mário Batista, ou para quem estivesse lá na central, o Carlos Humberto Paulino, o Paquito, equipe maravilhosa, e ele separava o lance, e aí eu marcava. Aos 20 minutos, Chiquinho chutou, o goleiro defendeu, então eu marcava aqueles lances. Aí eu ia no estúdio e eu não ouvia os lances. Eu gravava assim, o jogo começou tal, e aos 20 minutos você vê essa oportunidade. E eu só fazia as cabeças. Sim. E aí eles montavam. Então, acontecia o seguinte, eu ficava até 1, 2 da manhã, e quando entrava aquele placarzão, os lances, eles eram gravados. Normalmente, às vezes não dava tempo de gravar. De quinta-feira não dava, era ao vivo. E muitas vezes aconteceu de eu sair da Avenida Paulista e chegar aqui em São Roque de madrugada, a gente vinha em 1 hora, eu saía da Paulista, vinha me ouvindo, chegava em casa
e estavam me ouvindo ainda. Eu vinha acompanhando aquele trabalho. E foi bem, muita gente acompanhando. Teve histórias assim, cara. Um dia no elevador lá da rádio, chegou um rapaz que trabalhava numa lanchonete ali embaixo, que trabalhava no Prainha. E ele falou assim: você é o Vander Luiz, né? Eu falei: sou. Sabia que você é o guarda lá de casa? Eu falei: guarda? É, porque eu trabalho aqui à noite, aqui no posto, aqui na lanchonete, e o que eu faço? A hora que eu saio de casa às 3 da tarde, eu ligo o rádio na Jovem Pan e já deixo o volume alto. Só que tem aquele barulho, tal, da vida, não toca muito. Aí, quando vai ficando aquele silêncio à noite, 1 da manhã, 2 da manhã, o rádio tá detonando, dá para ouvir. Então, se chega um ladrão, o ladrão vai escutar: opa, tem um cara tem acordado. gente, tá ouvindo o rádio. E vou embora. Então ele falava que eu era o guarda. E só em cima disso, pô, só isso aqui que para mim foi um troféu da vida também. A gente fazia um programa de memória aos domingos. E um dia eu queria entrevistar o Gil Gomes como torcedor da Portuguesa. Entendeu? Figura. Aí eu fiz o contato, sabia que ele era torcedor da Portuguesa, falei com uma pessoa na Portuguesa, e falei: eu queria entrevistar o Gil. Eu falei assim: olha, eu não posso passar o telefone do Gil, eu vou passar o do filho dele. Mas, maravilha. Liguei para o filho dele, falei: eu queria fazer uma homenagem para o seu pai, tanto que eu tinha encontrado até uma entrevista lá no arquivo da Jovem Pan, que ele falava do início da carreira dele na Rádio Marconi e tal. E aí, eu falei com ele e tal, ele falou: não, liga para o meu pai, que o meu pai vai tranquilo. Aí eu falei: ele falou: só que tem uma coisa, meu pai, ele vara a madrugada. E que horas é o programa? Eu falei: o programa é 12h. Tudo bem, ele gosta de... Às vezes ele vai dormir 7 da manhã, 8 da manhã, 4 da manhã, então, mas fala com ele. Aí eu peguei e liguei pro Gil Gomes, né, que ele atendeu. Alô, né? Falei: nossa, né? Nem perguntei se era o Gil Gomes, né? Bom dia, falei: mas bom dia mesmo. Bom dia. Aí eu falei: seu Gil Gomes, tudo bem? Tudo bem. Então é o seguinte, eu faço um programa de memória, sim, na Jovem Pan, e eu queria se você participaria com a gente e tal, no domingo e tal. Falou: com o maior prazer, Vander. Aí eu peguei e falei o seguinte: só que o seu filho falou que você vai dormir muito tarde, 3, 4 da manhã, e que você não acorda muito cedo, entendeu? Aí ele falou assim: Vander. Eu falei: pois não, Gil. Você sabe, Vander Luiz, você sabe. Por quê? Porque Gil Gomes vai dormir às 3, 4 horas da manhã. Você sabe o que eu fico fazendo? Eu falei: não sei, seu Gil, não sei se eu fico lendo, não. Sabe o que eu faço até 3, 4 da manhã e eu vou dormir tarde? Eu falei: não sei. Eu fico te ouvindo, Vander. Eu ouço você e só vou dormir quando você encerra. Foi uma coisa assim de saber. E aí ele falou para mim assim: uma coisa que eu fiquei, sabe, isso daí, você tem troféus, né? Que eu falei de ter essa dedicatória do seu Tuta, de uma vez, de um elogio que eu recebi do José Silvério, e que não foi pelo Silvério, foi um cara que chegou para mim, foi o Flávio Prado, e falou assim: olha, quem te ouviu, tem um cara que ouviu a sua transmissão lá na cabine, e falou assim: olha, ele narra direitinho. E ele falou assim: eu vou falar isso para você, porque talvez pessoalmente ele não falasse, então o Silvério falou que você narra direitinho. Eu falei: porra, que prêmio. Eu falo assim: eu falo isso para você porque um dia o Pedro Luiz comentou com uma pessoa assim: olha, esse menino, o Flávio Prado, comenta direitinho. E o Flávio falou assim: dificilmente o Pedro chegaria e falaria isso a ele. E ele falou assim: e como alguém chegou e falou assim: ó, isso vai fazer bem para você, saber que o Pedro Luiz acha que você comenta direitinho. O Flávio falou assim: eu acho que isso também vai fazer bem para você, que o Silvério comentou um dia que você narra direitinho. E aí, legal, de ter ouvido isso do Gil Gomes, que ele era o meu ouvinte, e que ele falou uma coisa assim: Vander, você é um bom contador de histórias. Ouvir isso do Gil Gomes, não tem preço. Este foi Vander Luiz, grande Vander Luiz. Agora, por que se nós continuarmos assim, vamos até a alta madrugada? Eu adoro madrugada. Não, tem que ver a novela, pô, eu já perdi. O Vander falou do Pedro Luiz. Eu já perdi ontem a novela que eu estava fazendo imposto de renda. Então, olha, o Vander Luiz falou do Pedro Luiz, eu trabalhei com o Pedro. Só um negocinho, só para lembrar. Ele falou da transmissão que ele foi embora para São Roque ouvindo. Na Record, quando acabava a transmissão do jogo principal, eu entrava com o segundo jogo gravado, né? Eu me lembro que eu ainda era casada com a mãe da minha filha Carol, eu fiz aquela cobertura do jogo e gravei, e aquilo ia pro ar depois. Aí eu cheguei em casa e fui abrir a porta.
Aí Que susto, hein? a minha ex-mulher, ela... Peraí. Falei, eu tô chegando. Não, você tá no ar lá. O Jarbas tá no ar. Ela tava ouvindo. Falei, pra você ficar esperta que às vezes eu tô gravado. Viu, ô Moura? Essa é aquela história que o cara fala, já viu corrida de homem pelado? Chega mais cedo em casa. Eu falei, só pra você ficar esperta que às vezes eu tô gravado, não tô ao vivo, não. Aquela modalidade de pulo à janela, né? Por aí vai. Ô, Jarbas, eu vou falar uma coisa para você que você vai me odiar, porque pedir para um radialista, um homem de microfone, falar alguma coisa resumidamente é arranjar briga. Mas nós estamos já com o nosso tempo esgotado, eu vou pedir, porque essa história é muito legal. Horário aí, pô. Você não falou que ia até às 11, pô? Então, nós precisamos fazer... realmente o meu horário... gaguejou, ferrou. Gaguejou, entregou ouro. A minha verba... Você sabe que ontem eu estava fazendo uma live com um advogado aqui, que eu faço algumas dessas aí. No final, o advogado falou, desculpa, eu vou ter que sair. Eu falei, mas o que aconteceu? É que aqui em Maringá tá chovendo muito. Ele mandou um vídeo, a água caindo, destruindo todo o banheiro do carro. Foi feia a coisa lá, foi feia. Mas olha, é que a minha verba está curta e vamos cortar meu sinal aqui. Mas olha, o Jarbas, eu queria que você, para que a gente pudesse encerrar, falasse de forma resumida aquela história. Você já foi assaltado lá no Rio de Janeiro, Jarbas? Conta isso daí pra gente. Nossa, cara. Mas raro, hein? Super Tupi, né? Equipe do Barbosa Filho. Eu fui transmitir em Salvador, Bahia e Corinthians. No sábado e na volta eu ia fazer um postinho de Português e Flamengo no Maracanã. Cheguei domingo de manhã, 10h30, 11h, peguei um táxi lá no aeroporto. Cheguei na porta do Maracanã, eu falei, olha, puxa vida, quase meio-dia, eu não almocei. Falei pro motorista de táxi, você me leva numa churrascaria que tinha ali Estrela do Sul, numa avenida bem perto. Fui lá, almocei, na hora de sair eu peguei um táxi. Passou um, passou dois, passou terceiro táxi, passou um golzinho, eu entrei. Ele falou, você não pode sentar atrás que o banco está quebrado. Se incomoda sentar na frente? Falei, não. Peguei a minha mochila com uma jaqueta de couro, com material da rádio, 2 microfones, fone de ouvido, maleta Shure. Tava com uma quantidade boa de equipamento para transmitir o jogo. E aí, quando ele andou mais um pouquinho, ele virou para a direita. Eu falei, nossa, eu tô vendo o fundo do Maracanã ali, você tá indo aonde? Para desviar do trânsito. Quando eu virei, ele apontou um revólver para mim. Começou a me provocar, eu falei para ele, vamos aí no mercado, a gente compra, enche o porta-mala de produtos aí, de comida. Ele, não quero. Para num caixa eletrônico, eu te dou dinheiro, a gente tira um pouco de dinheiro lá para te dar. Não quero nada disso. Eu fiquei acho que uns 40, 50 minutos rodando naquelas avenidas altas e baixas lá no Rio de Janeiro, até que ele falou, vamos fazer assim? Eu não gasto uma bala faz 15 dias. E eu não vou gastar com você porque você é muito bundão. Vai chorar daqui a pouco aqui. Aí quando eu falei para ele o que eu era, ele falou, o quê? Porque a Tupi São Paulo ela nunca foi tão famosa quanto a Tupi do Rio, né? Que pega no Brasil todo. Aí ele falou, o quê? Você é narrador esportivo da Rádio Tupi? Quer dizer que se eu matar você, eu vou ficar famoso no Brasil inteiro? Aí eu comecei a choramingar pro cara. Falei, pelo amor de Deus, cara. Aí ele falou, foi o seguinte, você vai sujar o carro, pode descer, fica aí. Ele ficou com todo o material. Depois de 15 dias, me chamaram para fazer um reconhecimento, porque ele naquele mesmo dia ele assaltou uma senhora que estava saindo no mercado e o carro capotou porque os dois brigaram no carro. E aí me chamaram para identificar o cara. Eu falei, você está brincando? Eu já tirei cópia de todos os meus documentos, eu não vou voltar para o Rio de Janeiro, mas nem que a vacatuça. Foi isso, essa história. Legal, o ladrão falava muito, hein? Parecia radialista, hein, pô? Falava muito. Viu, gente, olha... Oi, não, peraí, só esse aqui, esse é o recorte do jornal, do rádio, e só para falar do Croco Júnior, que tem uma foto aqui, ó, que não vai dar para pegar, mas essa foto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que os caras estavam narrando aqui, ó, vem um pouquinho para cá, eu vou falar quem é que tá os caras em Porto Feliz que estavam lá, que é só Rodolfo de Luca Júnior, transmissão, esse jogo, foi Esporte Clube União de Porto Feliz, anota aí o Croco, Esporte Clube União de Porto Feliz pelo Campeonato Amador de Estado, jogo de baixo nível técnico, 0-0, e da esquerda para a direita. Então tem o Rodolfo de Luca Júnior, que era o locutor aqui de São Roque, o Roque Bosquete, que era o gerente da rádio, era o comentarista e locutor comercial, o João Bosco Caramico, que era o técnico, o Luiz Carlos Veronese Monteiro Press, que era o técnico. E os outros 3 radialistas são da rádio emissora porto-felicense. Danilo César Castelluzzi, que era o diretor técnico da emissora,
Reinaldo Croco Júnior, que era locutor, e Arnaldo Teixeira de Carvalho, que era o comentarista. Quem passou as informações, eu não conhecia o pessoal de Porto Feliz, não estava esse dia. O Ercolim também estava aí? Não, foi o Mauro Nóbrega que passou. E aí o Mauro, quando ele passou para mim essas informações em 2000, ele falou assim, ó, as informações foram prestadas pelo Mauro Nóbrega, que era o diretor comercial da emissora. O Mauro lembrou ainda que o advogado Croco Júnior, naquela oportunidade, com passagens pela Rádio Clube de Sorocaba e Convenção de Itu, trabalhava em 2000 na Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Porto Feliz. O Arnaldo Teixeira, o comentarista da Palavra Fácil, aliás, tem um monte de comentaristas, tem vários que são comentaristas da Palavra Fácil. Campinas tem um, Valdemir Gomes. O Valdemir Agora, o bom é encontrar um comentarista. Peraí, só falar que trabalhou difícil, na Casa, né? Já o Danilo que está na foto aqui, é o filho do sócio majoritário da emissora e, infelizmente, ele tinha falecido já aos 42 anos. E para completar a ficha, ele não aparece na foto, Marcos Antônio Paluzzi era o diretor artístico e repórter de campo. Poxa vida, hein? E o Zé Queiroz, que aparecia aqui na foto também, em 2000, ele tinha sido reeleito vereador em Porto Feliz. Vamos levantar uma ficha dos caras aqui, dá um abraço aliás, pro aliás, escuta ainda. O Queiroz é vereador até hoje, né? O Croco trabalha na prefeitura. Não é aquele de Atibaia, né? Não, é o popular Coquinho, né? O Zé Queiroz, que trabalhou conosco na convenção, trabalhou comigo lá na Jornal de Indaiatuba, ele continua vereador aí, muito bem. Gente, olha, foi muito, muito legal tê-los, você, o Wander Luiz, o homem da palavra difícil. Só mandou mensagem aí, porque eu saí do computador. Só para relembrar aqui, o Croco está dizendo que no jogo de Mailasque estavam, que eu me lembre, Croco Júnior, Mauro Nóbrega, Danilo César Castellucci e José Roberto Ercolim, para quem eu mando um grande abraço, Ercolim, que foi um dos melhores repórteres de campo da Jovem Pan, não é? Eu morei com o Ercolim em Campinas, a gente dividia um apartamento lá. Aí, Ercolim, tá na Rádio Jovem Pan, Sorocaba. Legal. Viu, mas é o seguinte, viu, o Croco, vou mandar essa foto para você, depois passa o contato do Croco, se você tiver aí, porque segundo o Mauro identificou aqui, naquele dia, os 3 radialistas de Porto Feliz, Danilo César Castellucci, Reinaldo Croco Júnior e Arnaldo Teixeira de Carvalho, pelas fotos aqui, depois a gente vai até mando pro Croco, é bem legal isso daí, cara, fiquei muito feliz de saber que o Croco está acompanhando a gente aí. Que legal. Legal, muito bem. Olha, a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, porque é história que não falta, mas eu quero agradecer de coração ao Wander, que aceitou prontamente ao convite, ao Jarbas, que também de pronto aceitou o convite, e é uma pessoa com quem eu tenho aprendido demais e tenho muito mais a aprender, aliás, com os dois, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Gostaria de agradecer demais, e agora, mais que resumidamente, boa noite do Wander e do Jarbas, por favor. Manda aí, Wander. Eu queria falar só dos meus patrocinadores, pode? Nesse momento de Não, olha, um abraço. Se for falar, pera um pouquinho, se for falar depois, se o Jarbas for falar dos patrocinadores dele, aí a gente invade a madrugada aí, também. Ferrou. Vai lá, Wander. Os patrocinadores são fundamentais. E eu adorava em Itu aí, rapaz, que a gente narrava no oferecimento de carrocerias Cremasco. Tem ainda? Opa! Carrocerias Cremasco. Eu sei se tinha FM Bateria, Microtour, Pavarelli, e outra coisa, rapaz. Lembra quando a gente usava aquele uniforme vermelho da casa Otomba? Verdade. Olha só. Vermelho, lembra a casa Otomba? Aliás, olha, só para encerrar, uniforme tem mais vermelho, a gente era tudo de vermelho. Pera aí, só para contar essa aí, quero mandar um abraço para todos os meus amigos de Itu. Tem o Tucano, tem o Veloso, tem o... Depois, olha, um abraço a todos, o pessoal do Jornal Periscópio, onde a gente rodou durante muitos anos no nosso Jornal da Economia. Um abraço pro Piche, pro Zé Carlos, infelizmente o Dionísio querido faleceu, todos aqueles amigos, seu irmão, o Fernando, que era lá da diagramação, quando a gente começou a levar o Jornal de São Roque. Um abraço a todos aí, tenho um carinho muito grande por Itu, e espero em breve, aí, passando toda essa pandemia, estar fazendo uma visita para vocês. Um abraço a todos de Itu aí, a gente fala alguns nomes, pode esquecer de alguém. Grande abraço, senão a gente não acaba, e pela taça
Bangu 1, Cabo Friense 0, hein? Já que você falou do Bangu, apareceu aqui o resultado para mim. Uma vez plantão, sempre plantão. Sempre né? plantão. Agora, só mais A um informação nome não para. Só mais um nome que trabalhou conosco também, o Eduardo Afonso, né? Grande Eduardo Afonso, grande português. Eduardo Afonso. Legal. Jarbas. Da FM90, grande parceiro. Ficou boa a minha iluminação? Agora que está no fim do programa, estou perguntando. Ficou boa a iluminação aqui? Melhorou. Tá bonito, tá bonito. Jarbas. Então... Eu agradeço mais uma vez o convite, foi legal ver o Vander também por aí. Eu também tenho um carinho especial por Itu. Eu vim morar em Itu em 2011 até 2015, né? Trabalhei no Ângulo aí, nessa galera boa aí, conheci muita gente boa, inclusive o Moura. Eu agradeço o convite. Quem quiser me encontrar, eu estou na Rádio Futebol, é um aplicativo que passou de 8 milhões de downloads. Agora eu estou também no futebol digital. Antes a gente jogava contra o computador, depois eu contra alguém, agora são 11 contra 11, um em cada lugar do mundo jogando, né, no joystick, e eu transmitindo ao vivo nos canais que a gente tem por aí para transmitir o futebol. Um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência de todos aí, foi muito legal, viu, Moura? Vamos manter mais contato aí, fazer mais essas mesas redondas aí, viu, que agora são virtuais. Legal, olha, agradeço muito, foi muita gente participando, muita gente assistindo, muita gente comentando, foi muito legal. Deu audiência ou não? Deu audiência? Olha, conforme... Deu audiência ou não? Conforme o seu Tuta fala, eu não pago Ibope, tá? Não, audiência, mas sabe, deixa eu só falar uma coisa. Os caras às vezes têm o seguinte aí, que se preocupa com visualizações. Eu faço um programa aqui pelo Facebook, até coloquei meu site lá também, é só entrar lá no vanderluiz.com, no Facebook, faço um programa de segunda a sexta com transmissão online, e a gente tem uma média lá de 500... 1.000, obrigado, 1.000 visualizações, 1.500, 2.000 e tal, e às vezes a pessoa fala, poxa, mas não é tanta visualização, porque a gente vê aí mostrando um acidente, dá 20.000 visualizações, tem isso, às vezes quando você mostra um acidente, ou uma pancada, uma briga, é mais fácil você chegar a essa visualização. Não sou contra quem faz isso, tal, mas a gente trabalha ali, como diria, um público, nem tantas visualizações, mas um público ali que está sempre interessado em buscar as informações, entendeu? Às vezes a gente tem que tirar um pouco isso da cabeça de ficar, quanto deu de visualização? O importante é que você está falando, se tiver uma pessoa acompanhando, o cara merece todo o respeito, e a gente fica muito feliz, tá bom? Um abraço, senão eu não paro de falar! Aliás, tem uma coisa interessante, porque a gente fecha com X visualizações e depois isso fica gravado no Facebook, aumenta e depois pela semana vai triplicando, quadriplicando as visualizações. É legal. Gente, muito obrigado de coração. A gente volta a conversar daqui a pouquinho fora do ar, para eu agradecer. Para passar a conta para o cachê, né? Exatamente, vamos discutir o cachê aí. Gente, muito obrigado a cada um de vocês, um abraço e seja feliz. Um abraço. Obrigado, mano. Tchau. Tchau.